Ok, meus amigos, estamos aqui de volta com mais uma aula de Química para vocês, certo? E vamos dar continuidade. Nós estamos na Semana Junina, por isso que eu estou aqui com a camisa de São João, para alegrar mais ainda a nossa aula, ok? Então veja bem, na nossa última aula nós trabalhamos a isomeria plana, olha que legal. Vamos entrar na isomeria espacial, isomeria geométrica, uma aula muito importante, tá? Porque dentre o assunto do capítulo de isomeria, o que mais é cobrado no Enem é a isomeria geométrica. Então nós vamos colocar toda ela, desvendar o segredo da isomeria geométrica para vocês, certo? Estamos na Semana Junina, tá? Semana bonita, é um mês bonito, né? Infelizmente nós estamos distanciados, porém, tá? Vamos contemplar o mês de junho aí, fazendo aqui uma alusão a São João, né? O mês de festas juninas, né? Beleza? Então espero encontrar vocês aí com saúde, paz e a gente retorne em breve para as nossas aulas presenciais, ok? Pois vamos para a nossa aula, pessoal. Só fazendo uma recapitulação da aula terceiro ano INEC, olha aí. Aqui é terceiro ano INEC, meu povo. Olha o nosso slide aqui, ó. É INEC de todo jeito aqui, né? Estamos aí no terceiro ano INEC. Então dê valor a essas nossas aulas, tá bom? Aqui foi na aula passada, ó, tá? Antes de fazer a parte de exercício, nós fizemos aqui a isomeria plana, né? Que é um organograma da isomeria plana. Então você tem a isomeria plana, onde vai dividida aqui, ó, são os 5 tipos, né? De mesma função orgânica nós temos cadeia, isomeria de cadeia, isomeria plana de posição e a metameria, que é também chamada de compensação. Isomeria plana com funções orgânicas diferentes, lógico, nós temos a isomeria de função ou funcional e temos a tautomeria, que é aquele que envolve os dois equilíbrios lá, né? Principalmente os dois equilíbrios que nós falamos, aldenólico e cetenólico, beleza? Mas são funções diferentes. Bom, para a aula de hoje, nós temos aqui um organograma especial. A isomeria geométrica, ela faz parte da isomeria espacial. Isomeria espacial também chamada de estereoisomeria. Ela se divide em ótica e geométrica. Nós vamos primeiro ver a geométrica, depois a ótica. A isomeria ótica vai ter com carbono quiral, que é o carbono assimétrico, e sem carbono quiral. Nós vamos mostrar. E a geométrica, vamos conhecer a isomeria cis-trans e a isomeria ZE ou EZ. E hoje é o que nós vamos trabalhar, certo? Ok? Isomeria geométrica, pessoal, geométrica. Vamos lá então. Olha aí, ó. Aqui mais uma vez, ó, nós temos aqui a isomeria espacial ou estereoisomeria. É quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostas de maneira diferente no espaço. Veja que na isomeria plana são as fórmulas estruturais planas, aqui são fórmulas espaciais. Então existem dois tipos de isomeria espacial, a isomeria geométrica, que nós vamos ver, e a isomeria ótica. Lógico, hoje nós vamos trabalhar a isomeria geométrica. E como é essa isomeria, professor? Está aqui, ó. A isomeria geométrica, nós vamos ver dois tipos. Vamos primeiro para cis-trans. Para início de conversa, cis significa dizer mesmo lado. Trans vem de transverso, transversal, lados opostos, certo? Então podem ocorrer em dois casos principais. Pode ser tanto em cadeia aberta, pessoal, quanto em cadeia fechada. A isomeria geométrica pode ser em compostos acíclicos ou em compostos cíclicos, certo? Compostos acíclicos e cíclicos. Pois muito bem. Vamos primeiro ver em compostos de cadeia acíclica. Existem condições básicas para que ela ocorra. Não é qualquer composto de cadeia aberta que pode ter isomeria geométrica. As condições são essas, pessoal. Primeiro, tem que apresentar dupla ligação entre carbonos. Obrigatoriamente, dupla ligação entre carbonos. E apresentar ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Professor, não entendi nada. Vamos lá, com calma. Tem que ter o que, pessoal? Dupla ligação entre carbonos. É essencial, em cadeia aberta. E ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Vamos ver então aqui, ó. Olha aí, ó. Dupla ligação entre carbono está aí, ó. Nos compostos com dupla ligação deveremos ter a seguinte estrutura, ó. Dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Ou seja, o R1 obrigatoriamente tem que ser igual a R2. Esse R é radical, pessoal, tá? Pode ser elemento, pode ser carbono. E o R3 diferente de R4. O que não impede, meus queridos, que o R1 seja igual a R3. O R2 pode ser igual ao R4. O que não pode ter, mesmo que o R1 seja diferente do R2,
O R3 não pode ser igual ao R4. Então, qual é a condição básica, então? Dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cada carbono da dupla. É o que nós vamos fazer um exemplo aqui para vocês, ó. Eu tenho dois compostos aqui, ó. Vamos lá. No primeiro composto, nós vamos ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui dois ligantes iguais, ó. Se você passar uma linha aqui por entre esses dois carbonos da dupla, vai verificar, pessoal, que eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, ó. Bom, primeiro, a condição foi aceita, sim, ó. Tem dupla ligação entre carbono? Tem. Esse CH3 é diferente do hidrogênio, ó. Em cada carbono da dupla nós temos ligante diferente, o que não impede que sejam iguais aqui, CH3 com CH3. Nesse caso aqui, se você passar uma linha por entre os dois carbonos da dupla, vai verificar que eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, certo? Do mesmo plano. Então é o cis. Cis significa dizer mesmo lado. E o outro, ó, os ligantes iguais estão em lados opostos. Se você passar uma linha aqui, ó, tá, por entre os dois carbonos da dupla, vai verificar que eles estão em lados opostos. Tem a forma trans. Então a forma cis, a estrutura, ó, que apresentar os átomos de hidrogênio, não só átomo de hidrogênio, né? Apresentar do mesmo lado é cis. Em lados opostos vai ser trans. Cis significa dizer ligantes iguais do mesmo lado. Ele quis evidenciar o hidrogênio, mas pode ser o CH3, como eu evidenciei aqui, ó. Ligantes iguais em lados opostos é trans. Do mesmo lado vai ser o que? Cis. Ou você pode colocar nessa posição horizontal ou na vertical, contanto que ele fique aí, tá? Do mesmo lado é cis, em lados opostos vai ser trans. Pronto, aqui está melhor de você visualizar. Olha só, eu coloquei aqui até a linha imaginária aqui, né? Ó. Cis, ó, grupos iguais do mesmo lado. Trans, grupos iguais em lados opostos. Eu até circulei o NH2, eu poderia ter circulado o hidrogênio, mas vamos ver aqui, ó. Dois carbonos tem dupla ligação entre eles? Tem. E tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Aqui, se você verificar, os dois ligantes iguais estão em lados opostos, ó. Então é o transversal. E no outro exemplo, os dois ligantes iguais estão do mesmo lado. Olha a linha imaginária que eu tracejei aqui, ó, para verificar justamente que os ligantes iguais do mesmo lado é cis e em lados opostos vai ser trans. Não é legal, pessoal? Tá bom? Então, professor, e se os quatro forem diferentes? Aí é um outro caso que a gente vai ver a isomeria ZE. Porque pode ter, exatamente, ó. Por exemplo, dupla ligação entre carbono e os quatro ligantes serem diferentes entre si. Também é caso de isomeria geométrica. Tá? Mas é um outro caso que a gente vai chamar de EZ. Vamos colocar aqui. Ah, meu amigo, aqui nós temos o exemplo clássico de isomeria geométrica. Pessoal, vocês não podem esquecer desse exemplo. É o ácido butenodioico. Vamos contar ele bem aqui, ó. Conte os carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. But, N é dupla. Dioico, porque são duas carboxilas. Aí eu tenho o ácido butenodioico. Aqui ele já está na posição correta, ó. Se eu passar uma linha aqui, por entre os dois carbonos da dupla, eu vou verificar ligantes iguais do mesmo lado. Então esse aqui é o chamado ácido cis-butenodioico. Porém, meus queridos, por isso que é chamado de exemplo clássico, porque eles recebem nomes especiais, ó. O ácido cis, a forma cis do ácido butenodioico é mais conhecido como ácido maleico. Nos vestibulares vem com esse nome, ó, ácido maleico. Então o ácido maleico é a forma cis do ácido butenodioico. E se você passar uma linha aqui, ó, vai notar que eu tenho ligantes iguais em lados opostos. Ligantes iguais em lados opostos. É a forma transbutenodioico. Só que não vem com esse nome, o nome oficial é. Mas o ácido transbutenodioico ele é muito mais conhecido como ácido fumárico. Pessoal, então por favor, aprenda, vamos ver várias questões envolvendo esse ácido, certo? Porque é o chamado exemplo clássico. Você tem lá então o ácido maleico e o ácido fumárico. Eu aprendi assim quando eu era estudante, né? Entre a palavra maleico e fumárico, quem é menor? Maleico. Entre cis e trans, quem é o menor? Cis. Então, menor com menor, maior com maior. Certo? Porque eles não vão colocar lá no vestibular, não vão colocar cis maleico e trans fumárico, não. Eles vão colocar só maleico. Maleico é a forma cis. Fumárico é a forma trans do ácido butenodioico.
Mas não é só por isso que ele é chamado de exemplo clássico, pessoal. Por receber nomes especiais, mas tem uma dica aqui muito importante para o vestibular. Ó. É a reação de desidratação. Se você observar aqui, eu tenho o ácido maleico. Eu coloquei nessa maneira. Ó, tá? Se eu passar a linha aqui, ó, por entre os dois carbonos da dupla, eu vou ter ligantes iguais do mesmo lado. Então é o cis, o ácido maleico é a forma cis. Observe que está saindo a molécula de água, ó, que é uma reação de desidratação. Ó. H2O saindo aqui. Ó. Quando eu tiro o H2O, vai ficar aqui esse oxigênio, vai estar ligado a 2C-O. Aí não é mais ácido, isso aqui é um anidrido. E o nome do anidrido vem do ácido carboxílico que originou. Tá? Se o ácido for o ácido maleico, que é a forma cis, ele é chamado de anidrido maleico. Agora, onde é que eles colocam sempre uma pegadinha para vocês em vestibular, pessoal? Sempre, sempre. É quando eles tentam, tá, te enrolar nessa informação bem aqui, ó. Só quem pode, desses dois ácidos, maleico e fumárico, só quem desidrata é o ácido maleico. Por quê, professor? Porque no ácido maleico é a forma cis. E se a forma cis, as duas hidroxilas, ó, vão estar do mesmo lado. Aí eu posso tirar a molécula da água. Já o ácido fumárico não sofre desidratação. E eles vão colocar com letras garrafais lá no Enem. A desidratação do ácido fumárico produz anidrido fumárico. Falso, pessoal. Por que, que o ácido fumárico não se desidrata? Porque ele é a forma trans. Ou seja, as carboxilas e hidroxilas vão estar em lados opostos. Ocorre o chamado impedimento espacial. Vamos ler aqui, ó. O ácido fumárico não sofre desidratação, porque suas carboxilas, que é o C-OH, estão em lados opostos. E por isso, por causa desse impedimento espacial, não há como interagir. Ou seja, dos dois ácidos importantes, ácido maleico e ácido fumárico, só o maleico desidrata. Por quê? Porque ele é a forma cis. Sendo a forma cis, as duas carboxilas vão estar do mesmo lado. Então consegue desidratar. Já o ácido fumárico, que é a forma trans, as carboxilas vão estar em lados transversos, em lados opostos. Sem lados opostos não tem como desidratar, certo? É o chamado impedimento espacial, beleza? Não esqueça essa informação. Só quem desidrata é a forma cis do ácido butenodiol, que é maleico. Maleico é a forma cis, pessoal. O ácido fumárico não se desidrata. Muito bem. Vamos colocar mais uma informação para ver como são diferentes eles. Olha aí, ó. Sabemos que aqui, ó, os isômeros cis e trans apresentam diferenças entre si, suas propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, tá? Densidade, solubilidade. Vamos só fazer uma comparaçãozinha aqui, ó. Você tem aqui o ácido maleico e o ácido fumárico. Por isso que eles são isômeros. São compostos diferentes, mas representados pela mesma forma molecular. O maleico é a forma cis e o fumárico é a forma trans. Observe que o ponto de fusão e o ponto de ebulição, pessoal, é maior no ácido fumárico. A forma trans é maior, certo? Ponto de fusão e ebulição, o trans sempre ganha. Agora, a densidade também. A densidade do cis é 1,5 centímetros gramas por centímetro cúbico. Aqui é 1,6. Então, o ácido fumárico, que é a forma trans, apresenta uma densidade maior. Agora, em solubilidade, não. Solubilidade em água, o cis é mais solúvel do que a forma trans. Certo? Eu coloquei só para mostrar para vocês que são substâncias completamente diferentes. São substâncias completamente diferentes, pessoal. Se altera as propriedades físicas, a propriedade química não, porque os dois são ácidos. É o ácido butenodióico. Tá? O que muda aí são as propriedades físicas, como ponto de fusão, densidade, solubilidade, ponto de ebulição, certo? E aí está marcadinho aí, eles aí então, ácido maleico e ácido fumárico. Perfeito, pessoal? Por isso que eles se tornam, como eu falei para vocês, o chamado exemplo clássico de isomeria cis-trans. Beleza? Mas nós vimos aqui a isomeria geométrica só em cadeia aberta. Professor, e pode ocorrer em cadeia fechada? Sim. Olha aí, ó. Mas em cadeias cíclicas, pessoal, esqueça o negócio de dupla ligação entre carbono, tá? Não é assim. Para ter isomeria, esqueça, dupla ligação tem que ser em cadeia aberta. Em cadeia fechada, não. Em cadeia fechada, apenas uma única condição básica, essencial, para que ocorra isomeria geométrica. É apresentar isomeria cis-trans, né? Geométrica cis-trans.
é apresentar ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Como assim, professor? Está aqui, ó. Se você observar, pessoal, observe aí, é um ciclo que eu tenho aqui, esses 2 carbonos, eu tenho ligantes diferentes, ó, certo? Se eu passar uma linha por entre esses 2 carbonos do ciclo, tá, eu vou perceber que esse primeiro aqui só pode ser, ó, olha só, se você observar, eu tenho os hidrogênios, ó, e o CH3 em lados opostos, se eu passar uma linha por entre os 2 carbonos. Então, dessa forma, meus queridos, nós vamos ter o que? Esse aqui é a forma trans, ó. Vamos lá de novo? Eu tenho que passar uma linha aqui, ó. Se eu passar uma linha por entre os 2 carbonos do ciclo, eu vou observar que esses ligantes iguais estão em lados opostos, então é a forma trans. Da outra maneira, ó, eu posso ter também, agora aqui eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, ó. Se eu observar, eu até coloquei cores diferentes, ó. Se eu passar uma linha agora aqui, esses 2 hidrogênios, por exemplo, vão estar no mesmo plano, no mesmo lado. Tá? Então aqui vai ser o que? A forma cis. Então é simples. Ó. Em cadeia aberta, qual é a condição? Dupla ligação entre carbonos e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cadeia fechada, basta apresentar ligantes diferentes em 2 carbonos do ciclo. Esqueça negócio de dupla ligação em cadeia fechada. Tá bem claro aqui. Ó. Eu tenho a forma cis e a forma trans. Por isso que são fórmulas espaciais diferentes, pessoal. Tá bom? Então, condição de ter isomeria geométrica em cadeia aberta, como é que é? Dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Em cadeia fechada, tá aqui, ó. Em cadeia fechada, eu tenho que ter ligantes diferentes, pelo menos em 2 carbonos do ciclo. Ó. Tá aqui, ó. Se 2 carbonos do ciclo. Esse aqui, por exemplo, seria o nome dele, ó. Seria trans, colocaria a palavra trans, né? 1,2 dimetil ciclopropano. E esse aqui seria cis, 1,2 dimetil ciclopropano. Então tem a forma cis e tem a forma trans desse aí. Beleza, pessoal? Mas como nós colocamos para vocês, né? Nós temos aqui também, ó, uma questãozinha aí boa, ó. Vamos fazer aqui, né? Muito boa essa questão. Olha, observem só. As balas e as gomas de mascar com sabor de canela contêm o composto cinamaldeído, ou aldeído cinâmico, que apresenta a fórmula estrutural abaixo. Está aí a fórmula estrutural dele. O que ele quer saber? Ele quer saber o nome desse composto, lógico, evidenciando a isomeria cis-trans. Certo? Então a primeira coisa a fazer aqui, pessoal, nós vamos escolher a cadeia principal, nós vamos ver se está tendo isomeria geométrica. Está, bem aqui, ó. Se você observar esses 2 carbonos que estão com hidrogênio aqui, ó, 2 carbonos com dupla ligação e tem ligantes diferentes. Esse aqui tem um hidrogênio e tem esse grupo funcional. Esse outro tem um hidrogênio e tem um radical fenil. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos fazer bem com calma para você entender. Então a primeira coisa é localizar se está havendo ou não isomeria geométrica. Como a cadeia aí é aberta, né? Eu só mostrei uma parte fechada. Essa parte fechada é radical. Então, dupla ligação entre carbono tem, sim. E tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Olha aí, ó. Se você observar, eu estou circulando aqui. Se eu passar, olha, eu vou numerar a cadeia. Você começa a numerar na cadeia sempre do carbono do grupo funcional, já que é um aldeído, ó, carbono 1, 2 e 3. Então você observa que entre o carbono 2 e 3, ó, está havendo isomeria geométrica. Certo? Por quê? Porque eu tenho dupla ligação entre carbono e tenho ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Por exemplo, circulei aqui o hidrogênio e tem esse outro ligante. E no carbono 3 tem um hidrogênio e tem outro ligante. Ó. Conclusão, pessoal, a resposta só pode ser a letra A. Agora vamos ver por quê. Olha aí, vamos lá. Ó, já sabemos que é trans, né? Porque se você passar uma linha aqui, ó, uma linha imaginária entre os 2 carbonos da dupla, vai verificar que os ligantes iguais, no caso o hidrogênio aqui, ó, estão em lados opostos. Observe, ó, se eu passar uma linha aqui, o hidrogênio vai estar em lados opostos, então é trans. Aí vamos lá, 3-fenil, ó, carbono, a cadeia principal está aqui, ó, 1, 2, 3. No carbono 3 tem um radical fenil. 3 carbonos é prop, dupla ligação é N, e a terminação al. Então vai ficar aí 3-fenilpropenal. E eles colocaram na letra C, ó,
3-fenilpropanal. Se fosse propanal, não teria nem a isomeria geométrica, porque seria ligação simples. Ó. É N por conta da dupla, pessoal. Por conta da dupla. Então só pode ser aí a letra A. Letra A. Beleza? Aqui é só para a gente arrematar o que a gente falou da isomeria geométrica. Porém, meus queridos, nós temos aqui também, ó. Nós temos sim, certo? A isomeria ZE. ZE. Importantíssima. Aqui vem de duas palavras em alemão, que eu não sei nem pronunciar, mas deve ser assim. O Z vem de zusammen, que significa juntos. E E vem de etgengen, né? Que significa dizer opostos. Quando é que você vai utilizar a isomeria ZE? Quando os 4 ligantes forem diferentes entre si. Professor, pode ter ao mesmo tempo cis, trans e ZE? Pode. Eu vou colocar os exemplos. Olha, está aqui dizendo, os compostos que apresentar do mesmo lado do plano imaginário os ligantes com carbono maiores é o Z. Se os maiores ligantes tiverem lados opostos, vai ser o E, pessoal. Não entendi nada, professor. É com os exemplos que a gente vai aprender. Ó. Aqui eu tenho o composto, né? Ó. O número atômico, você não é obrigado a saber o número atômico de ninguém. É fornecido na questão. O carbono é 6, ó. Do cloro é 17, do hidrogênio é 1. Então esse primeiro aqui, ó, se você passar uma linha imaginária aqui, ó, primeiro, tá havendo isomeria cis-trans? Sim. Aí, desculpa, geométrica sim, porque tem dupla ligação entre carbono e tem ligantes diferentes. Se fosse do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans, ó, porque os CH3 estão em lados opostos. Ó. Mas aqui, entre o cloro e o CH3, quem é que tem maior número atômico? É o cloro. O cloro é 17, certo? O cloro é 17. Ó. E entre CH3 e hidrogênio é o CH3. Então veja que os dois maiores estão do mesmo lado. Então vai ser cis, Z, no caso Z, desculpa. Cis é se tivesse ligantes iguais do mesmo lado. Aqui os maiores ligantes estão do mesmo lado, é Z. E se eles estiverem em lados opostos, ó, os maiores ligantes em lados opostos. Vamos lá de novo. Entre CH3 e cloro, o cloro é o maior. Entre hidrogênio e CH3, CH3 é maior. Então se eu passo uma linha aqui, ó, os maiores ligantes vão estar em lados opostos. Então é E. Certo? Vamos lá então. Esse primeiro eu posso dizer que ele é Z? Sim. Por quê? Porque os ligantes maiores estão do mesmo lado. E posso dizer que ele é trans, porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Então é um trans que é Z. Esse outro é um cis, ó, porque ligantes iguais do mesmo lado é cis. Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, entre cloro e o CH3, o cloro é maior. O maior número atômico. Entre o hidrogênio e o CH3, o maior CH3. Então, se você passar uma linha aqui, tá, é o E, porque os ligantes maiores vão estar em lados opostos. A gente só aprende fazendo aqui umas estruturas para você entender melhor. Vamos lá aqui, vamos colocar vários exemplos. Ó. Essa primeira aqui, pessoal, vamos ver aqui. Ó. Presta atenção, ó. Nessa primeira, vamos lá. Eu tenho dupla ligação entre carbono? Tenho. Aí foi fornecido aqui, ó, flúor, bromo, flúor, bromo. Está sim havendo isomeria geométrica, dupla ligação entre carbono e ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Conclusão. Tá? O flúor é 9, o bromo é 35. Esse número atômico é fornecido, viu? Aí se eu passar uma linha aqui, pessoal, vamos lá. Vamos lá, primeiro aqui, vou passar uma linha por entre os dois carbonos do ciclo. Se eu passar uma linha aí, eu vou ter, primeiro, do ponto de vista da isomeria ZE, ele vai, desculpa, da isomeria cis-trans, ele vai ser cis, porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. Agora, quando eu passei a linha aqui, a imaginária, entre 9 e 35, o maior 35. Entre 9 e 35, o maior 35. Veja que os dois maiores estão do mesmo lado, então é Z. Repetindo, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é cis por quê? Porque tem ligantes iguais do mesmo lado. E do ponto de vista da isomeria ZE, ele é Z porque os maiores ligantes estão do mesmo lado. Vamos fazer uma outra aqui, ó. Vou colocar o mesmo exemplo, só que eu mudei a posição aqui, ó. Tá aqui, flúor, bromo, agora é bromo e flúor. Vamos lá. Se eu passo uma linha aqui por entre os dois carbonos do ciclo, do ponto de vista da isomeria cis-trans, ele é trans. Pode observar que os dois flúors, ó, estão em lados opostos, ligantes iguais em lados opostos, é trans. Agora, entre 9 e 35, o maior 35. Entre 35 e 9, o maior 35. Então veja, quando eu passo a linha aqui, imaginária, os dois ligantes maiores agora estão em lados opostos. Então ele é o E. Z é ligantes maiores do mesmo lado e E em lados opostos. Agora cuidado, pessoal, nem todo cis é Z e nem todo trans é E.
Tá? Eu posso ter um cis que seja E e um trans que seja Z. Vamos mostrar isso aí também. Ah, ó, a linhazinha imaginária aí, né? Olha aí, ó. Quando eu passei a linha imaginária, ó, dá para notar claramente que esse primeiro aqui é cis, ó, porque tem ligantes iguais do mesmo lado, e o outro é trans, porque os ligantes iguais estão em lados opostos. Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, esse aqui é Z, porque os ligantes iguais estão do mesmo lado. Desculpa, os ligantes maiores estão do mesmo lado, é Z. E aqui os ligantes maiores, que é o bromo, estão em lados transversos. Mas mesmo assim, vamos colocar mais exemplos, ó. Vamos colocar agora aqui, olha aqui, pessoal. Esse primeiro aqui, presta atenção nesse primeiro, tá? Agora eu coloquei, né, fluo. Deixa eu ver aqui como é que eu coloquei. Exatamente, eu coloquei agora fluo e hidrogênio de um lado, ó. Vamos nessa, ó. Se eu passo uma linha aqui, vamos passar a linhazinha aqui, né? Se eu passo a linha imaginária, ó, eu vou observar claramente que eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, ó, que é o cis, certo? Agora, do ponto de vista da isomeria ZE, ó, entre 9 e 35, o 35 é o maior. Entre 9 e 1, lógico que o 9 é o maior. Veja que agora os dois ligantes maiores estão em lados opostos. Olha aqui, um cis que não é Z. É um cis, por que é cis? Porque eu tenho ligantes iguais do mesmo lado. E por que é, pessoal? Porque os ligantes maiores estão em lados opostos. E vamos mostrar um trans que é Z. Olha aí, ó. Colocando aqui a linha imaginária, por que ele é trans? Veja os dois fluor, ligantes iguais em lados opostos. Ele é trans. Agora, entre 9 e o 35, o maior é o 35. Entre 9 e 1, o maior é o 9. Então, os dois maiores estão do mesmo lado. Então, é Z. Mostrando para vocês que nem todo cis é Z e nem todo trans é E. Olha, um cis que é E e um trans que é Z. Beleza? Mas vamos colocar mais exemplos. Enquanto você não entender aqui, nós vamos colocar. Professor, e quando é que eu vou utilizar só o E e o Z? Quando os quatro ligantes forem diferentes entre si, que é nesse caso aqui, ó. Pessoal, eu absolutamente não tenho ligantes iguais aqui, ó. Pode ver, o flúor é diferente do bromo, o cloro é diferente do hidrogênio, e os quatro são diferentes entre si. Então aqui não cabe a isomeria cis-trans, e sim ZE. Vamos mostrar aqui, ó. Primeiro, eu passei a linha imaginária, né, ó. Bom, aí você vai aqui, ó. Entre o flúor, que o número atômico, você tem que comparar os dois ligantes do mesmo carbono. Entre o flúor e o bromo é maior. Entre o cloro e o hidrogênio, o cloro é maior. Então observe que os maiores ligantes estão em lados opostos. Então só pode ser o E. Entenderam aí que não cabe o cis, que não tem ligantes iguais. Na outra, ó, se eu passar uma linha imaginária aqui, ó, tá? Não tem cis trans porque eu não tenho ligantes iguais, né? Mas entre o flúor e o bromo é maior. Entre o hidrogênio e o cloro é maior. Agora eles vão estar o quê? Os dois maiores, ó, o bromo e o cloro, do mesmo lado. Certo? Do mesmo lado. Então vai ser o quê? O Z. Então quando é que você vai utilizar somente Z e E? Quando os quatro ligantes forem diferentes entre si. Aproveitar e colocar mais um exemplo. Olha aí, ó. Mais esse outro exemplo aqui, ó. Aqui ele não informou o número atômico porque não precisa, informou o carbono. Passei a linha imaginária aqui, né, ó. Aqui também não tem isomeria cis-trans porque não tem ligantes iguais. Aí entre esse ligante, que CH3 só tem um carbono e o outro tem dois carbonos, o maior é que tem dois. E esse outro, pessoal, aqui, ó, tem 3 carbonos, lá em cima tem 6, ó. Conclusão, quem tem 6 carbonos é o maior ligante entre esses dois. E quem tem 2 carbonos é o maior entre esses dois. Então observe que os maiores ligantes aqui estão em lados opostos, então por isso que é E. É o E. Certo? Os ligantes maiores em lados opostos, então vai ser o E. E mais outro exemplo aqui, ó, o exemplo H e o I. Ó. Aqui ele colocou também 4 ligantes diferentes. Ó. Então veja, entre o hidrogênio e o COOH, o maior é o COH. Entre NH2 e carbono, ó, o nitrogênio é 7, o número atômico dele. O carbono só é 6, então o nitrogênio ganha. Por isso que está destacado aqui em verde. Ó. Está dizendo que os dois ligantes maiores, passou uma linha imaginária por entre os dois carbonos da dupla, ó, e observou que os maiores ligantes estão em lados opostos, pessoal. Pois se estão em lados opostos, está aqui, ó, ele é o E. Aqui o mesmo composto, ó, mas com uma estrutura diferente. Ó. Veja que os dois maiores ligantes agora estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado, obrigatoriamente só pode ser a estrutura Z.
certo? Então tem casos em que pode ser utilizar o cis e trans e ao mesmo tempo, como nós vimos, mas tem exemplos que só admite Z e E. Porque você só vai utilizar cis trans se tiver ligantes iguais. Do mesmo lado é cis, em lados opostos é trans. E quando é que você vai utilizar somente o Z e o E? Quando os 4 ligantes forem diferentes entre si. Se os maiores ligantes estiverem no mesmo lado, certo? Nesse caso aqui, ó, é Z. Maiores ligantes em lados opostos vai ser o E. Aqui eu não posso utilizar cis e trans porque eu não tenho ligantes iguais, certo? Beleza, pessoal? Então nós vimos aí a isomeria geométrica importantíssima. Na próxima aula nós vamos ver várias questões, vamos fazer várias questões envolvendo aí a isomeria geométrica. Beleza? Tá aí, ó, mais outro exemplo, Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho outro exemplo, né? Isso onde os 4 ligantes são diferentes, ó. Então, aqui não cabe isomeria cis-trans. Não cabe isomeria cis-trans. E sim, Z ou E. Vamos ver essa primeira. Primeiro, tem dupla ligação entre carbono? Tem, tá aqui, ó. Tem ligantes diferentes em cada carbono da dupla. Então, admite a isomeria geométrica. Só que não admite aqui a isomeria cis-trans, porque eu não tenho ligantes iguais, ó. Então, eu tenho hidrogênio diferente de hidroxila e CH3 diferente de NH2. Aí eu fui aqui, ó. Entre o hidrogênio, não foi fornecido aí, pessoal, o hidrogênio, o número atômico dele é 1. Aqui tem oxigênio, que é 8. Entre o carbono e o nitrogênio, já falei que o nitrogênio é maior. O nitrogênio, o número atômico dele é 7, o carbono é 6. Então veja que nesse caso aqui, os ligantes maiores estão do mesmo lado, certo? Então vai ser o Z, pessoal. Certo? Aqui não admite isomeria cis-trans. Não admite. Agora a letra K, ó, veja que entre a hidroxila e o CH3, o maior é a hidroxila. Entre o cloro é 17, ó, o número atômico dele. Não foi fornecido, mas é fornecido em questões. E o nitrogênio é 7, certo? Então os dois maiores aqui também estão do mesmo lado. Se estão do mesmo lado é Z. Professor, o que é que significa esse tracejadozinho aqui e essa linha achurada aqui? Aqui é só para dizer que a fórmula é espacial, pessoal. Para dizer que o CH3 está para frente da molécula. E o tracejadozinho, a hidroxila, está por trás da molécula. É uma fórmula espacial, certo? Espacial. É só para dizer isso aí, tá bom? Então, se os dois ligantes maiores estiverem do mesmo lado, vai ser Z, que é esse caso aí, ó. E vocês entenderam que eu não posso utilizar nesse exemplo o termo isomeria cis-trans. Por quê, professor? Porque eu não tenho ligantes iguais. Beleza? Eu acho que ficou bem clara essa ideia de isomeria Z e E, porque nós vamos precisar nas questões, certo? E aqui, mais uma vez, eu quero desejar a vocês um forte abraço, né? Dizendo que nós vamos passar no Enem e que tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, que Deus ilumine vocês rumo à sua aprovação. Já falei mais uma vez, não é brincadeira, ó. É naquele com letra maiúscula, é Deus com letra maiúscula e vocês com letra maiúscula. Ok? Quero desejar então a vocês um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.